Olá, pessoa! Quando a gente estuda sobre mitologia grega, é comum a gente sempre ouvir sobre os 12 deuses olimpianos, né? Mas, afinal de contas, quem são esses 12 deuses? São mesmo 12? Por que são 12? Nós vamos ver sobre isso nesse episódio e entender se isso realmente faz sentido. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, curta aí o vídeo e comenta aí o que tá achando. E lembrando também que você pode apoiar aqui os vídeos do Mitografias e outros projetos também do Mitografias. É só ir em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. E agora vamos pro tema do episódio. Na maioria dos livros atuais sobre mitologia grega, você vai encontrar dizendo que os principais deuses gregos eram os 12 olimpianos, chamados assim por justamente morarem no Monte Olimpo. Mas isso faz mesmo sentido? Quem eram esses 12 deuses? E por que eram 12? Na verdade, essa ideia de fixar uma lista de deuses em 12 é algo mais atual do que da antiguidade, ainda que tenha uma relação com os tempos antigos. Essa classificação é chamada de Dodecateion, que literalmente significa 12 deuses. Porém, não é algo canônico, pois não haveria uma lista canônica de quem seriam os principais deuses gregos nos tempos antigos. E essa ideia de agrupar deuses gregos em 12 tem muito mais uma imagem cultural, religiosa, organizacional, de requisitos de outras culturas do que propriamente mítica, já que não temos narrativas que exemplificam esses 12 deuses. Ainda assim, atualmente esta lista é bem definida e se refere aos deuses que começaram a governar o mundo após a titanomaquia. Tais deuses são Zeus, rei dos deuses do céu e do trovão, Hera, rainha dos deuses do casamento, da família, Poseidon, deus dos mares, terremotos e dos cavalos, Atena, deusa da sabedoria e da estratégia, Ares, deus da violência e da guerra, Deméter, deusa da agricultura e da colheita, Apolo, deus da música, da profecia e da luz e da cura, sua irmã, a deusa Artemis, deusa da caça, da vida selvagem, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, Hermes, o mensageiro dos deuses, deus do comércio e dos ladrões, Hestia, deusa do lar e da hospitalidade, e Dionísio, deus do vinho, das festas e do êxtase. Nesta lista já tem variação, por isso citei 13 e não apenas 12, pois em algumas fontes aparece Hestia, outras aparece Dionísio. Robert Graves, um famoso autor do livro Os Mitos Gregos, cita que Hestia teria cedido seu lugar a Dionísio, por isso essa mudança na lista. Porém, muito do que Graves coloca em seu livro é da sua própria autoria, sem base em fontes antigas, incluindo essa citação de Hestia e Dionísio. O número 12 pode ter todo um simbolismo que motive a definição dos deuses nessa quantidade, mas isso também não é algo amplo em toda a Grécia Antiga, então qualquer explicação do motivo de serem em 12 de forma simbólica que você encontrar, ou é algo atual, sem um fundamento na antiguidade, ou é algo mais voltado para a religião e organização da cultura grega antiga, sem base mitológica, ou seja, sem nenhuma narrativa que explique tal quantidade. Pois muitas das obras mais conhecidas não definem 12 deuses. Por exemplo, a Odisseia, Ilíada e a Teogonia, ainda que mostrem que Zeus, seus irmãos e filhos sejam os deuses mais conhecidos ou que tenham mais contato com a humanidade, não mostra que esses 12 deuses específicos que citei sejam os principais ou os únicos que sejam olimpianos, já que quem reside no Olimpo também varia de autor para autor. Na Ilíada vemos Temis, uma titanídea habitando o Olimpo. Em outras obras, até mesmo os daimons se encontram no Monte Olimpo, próximos aos deuses. Isso não significa que não tenhamos nenhuma citação de um grupo de 12 deuses na antiguidade, porém não é algo tão antigo assim. É antigo, mas não tanto se comparado com a história da Grécia Antiga e as obras que contam os mitos. Considera-se até que a citação mais antiga a um grupo de 12 deuses gregos vem do século VI antes da Era Comum, ou seja, final do período arcaico, onde haveria um altar aos 12 deuses na Ágora de Atenas. E agora falando dos autores na antiguidade, Heródoto, por exemplo, cita um grupo de deuses com Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Atena, Apolo, Alfeu, é um deus rio local, Cronos e Reia, que são os pais de Zeus. E posteriormente, ele mesmo cita Héracles como um dos 12 deuses, ainda que esse Héracles que ele cita seja algo diferente do herói, com algumas relações com a cultura egípcia. E assim, é uma fonte clássica, citando os 12 deuses, mas diferente do que se ouve atualmente. Já o filósofo Platão coloca entre os 12 deuses Hades, e o Hades não aparece nas listas modernas sempre como um motivo dele não morar no Olimpo.
E agora, falando de uma obra bem antiga, no hino homérico do deus Hermes, mostra que após esse deus roubar o gado de Apolo, ele sacrifica 2 vacas e separa em 12 pedaços, mas os destinatários de tais pedaços não são citados. Essa talvez seja uma das fontes mais antigas em texto, que dá a ideia de 12 divindades importantes, mas sem muitos detalhes. Já referente aos cultos, haviam vários cultos a 12 deuses em diversas cidades gregas antigas, em Calcedônia, em Magnésia e na própria Sicília. Em alguns casos, o culto era a uma divindade específica e aos 12, como em Teopolsa, na Arcádia. Isso a gente vê na obra do Pausanias, que relata um culto ao Asclépio, deus da medicina, e aos 12, mas sem definir quem são esses 12. Então a ideia de 12 deuses gregos faz sentido, até mesmo na antiguidade. Porém, o que não podemos fazer é tomar isso como algo único e estabelecido desde sempre. Até porque é algo bem pouco mitológico, com quase nenhuma narrativa demonstrando tal divisão. E assim, não podemos esquecer os diversos outros deuses e a importância que eles têm, tanto nas narrativas quanto nos cultos, e a variação dessa importância de local para local e de época em época. Esses então foram os mais do que 12 deuses do Olimpo. Espero que tenha ficado claro para quando você ver obras, né, que citem essa questão de 12 deuses, você entenda o que realmente é. Né? Espero que tenha gostado do episódio. Curta aí o vídeo, comenta, né, o que achou e se inscreva aí se você não é inscrito. Né? Então, até mais.